Ninguém ganhou até agora dos times cearenses, séries A, C e D. Porque o Ceará joga hoje na Série B. Floresta perdeu fora de casa para o Volta Redonda. Atlético Cearense perdeu em casa para o Potiguar de Mossoró do Ives, 2-1. O time do Maracanã empatou em casa com a América do Rio Grande do Norte e o Iguatu empatou fora de casa com o time do Souza. E o Fortaleza empatou em casa de novo. Segundo empate dentro de casa, para mim um sabor de derrota. Porque você jogar com o Bragantino, Fortaleza tem mais time do que o Bragantino, empatar. Jogar com o Cruzeiro, Fortaleza tem mais time do que o Cruzeiro, empatar, para mim, 2 empates com sabores de derrotas. Hoje o Ceará joga diante do Mirassol e o Ferroviário vai jogar com a Aparecidense, como você citou. Vamos ver quem é que vai salvar na rodada o futebol cearense, porque até agora ninguém ganhou, Germana. Vai na bola. Mas a sua expectativa? Para mim é empate. Ceará e Ferroviário ganham no PV 2-1. Beleza. Lúcio Filho, muito bom dia. Bom dia para você, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. Estamos sempre à disposição. O Herbert Lemos entregue ao DM. Se Deus quiser, amanhã está de volta. Os confuseiros são ele. Eu não sou confuseiro, não. Não, mas filho, quando você está aqui, você entra no bolo, não, viu? Tá bom, mas... Sentou nessa cadeira aí, meu amigo. Semana bem agitada, Copa do Brasil no meio da semana, Fortaleza pegando o Vasco, Ceará pegando o CRB e vai ter 2 confrontos na sequência com o CRB pela Copa do Brasil, pela Série A do Brasileiro. Concordo com o Renilson que não foi um resultado bom para o Fortaleza empatar em casa contra o Bragantino, que aparentemente é um adversário direto, é um time do mesmo nível, mas o Bragantino deve ser ali um adversário direto do Fortaleza na briga, na parte de cima, ali para o Sul-Americana, até mesmo, quem sabe, chegar a uma Libertadores. Não foi um resultado bom. Vamos esperar para ver o jogo entre Vasco e Fortaleza na quarta. E pela aí, Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, para saber qual é o objetivo do Fortaleza. Será que o Fortaleza vai querer fazer o que fez ano passado, tentar seguir nas Copas, está muito bem na Copa Sul-Americana, 100% de aproveitamento, repetindo uma campanha que também começou muito boa ano passado. Copa do Brasil, como é que vem esse Fortaleza para pegar um Vasco que veio de uma derrota cachapante em casa e uma crise sem tamanho, com o SAF, com tudo. E o Ceará joga sem Pulga, joga sem Saulo Mineiro. Pega o Mirassol que vem de uma derrota para o Brusque. Mirassol também querendo fazer seus primeiros 3 pontos e o Ceará vem de um tropeço, entre aspas, contra o Goiás na primeira rodada. Precisa da vitória, assim como o Ferroviário, que perdeu jogo, resultado normal, derrota para o Figueirense fora de casa, mas hoje o Ferrão precisa fazer valer o seu mando de campo e precisa somar os primeiros 3 pontos na Série B. Estreia dos cearenses na Série D, ninguém ganhou, e o Floresta precisando reagir na Série C. Homem Mal, muito bom dia. Olá, olá, eu estou esperando aqui você fazer a defesa do Fortaleza. Não vou fazer defesa não, muito desculpa. pelo contrário. Ai, não. Eu não gostei do resultado. Eu não gostei. Estou falando do resultado, pronto. Ó, anote aí você, fanático torcedor do Fortaleza. Vai esquecer o Boca Juniors, no momento tem que esquecer. Virou a chave. É divisão de elite do Campeonato Brasileiro, é Série A. Empatar com o Bragantino, um time nivelado ali, ok. Mas o jogo é aqui, meu irmão. Tem que ver, é aqui. Não gostei do empate. Eu não gostei do empate. E os pontos podem fazer falta mais na frente. Vão fazer falta. Ou pra Sul-Americana, ou pra ficar pendurado, ou Libertadores, vai. Pendurado? Você já está falando em pendurado. Meu amigo, vamos fazer o seguinte... Você já está falando de pontos que vão faltar, ô Lúcio Filho? Não, mas ele já está querendo pendurar o pobre do Fortaleza. Calma. Nesse diapasão aqui, nessa sequência aqui, cuidado, cara. Mas olha o contexto do campeonato. De qualquer forma, você tem razão, porque você disputa
6 pontos dentro de casa. De casa. Só ganha 2, você perdeu 4. Perde 4, cara. Hein, Quempão? Você quer o quê? E esses que tá pontos... tudo muito bem? Não, não tá não. Em termos de Série A, não tá não. De qualquer forma, esses pontos vão fazer falta. Eu acho. Tanto no G4, no G6, para permanência, contra o rebaixamento. Mas a De Série qualquer A forma, vão fazer tá falta. tudo muito equilibrado ainda. Ainda tá O valor do ponto no começo do campeonato é o mesmo valor Em na última função rodada. desse equilíbrio que eu digo que o resultado não foi bom, vou continuar dizendo. O empate pisou na bola e teve um sabor de derrota. Tá bom assim? Tá Vai, ótimo. Loramar! Bom dia, Kempão. Bom Pensei dia, que eu só amigão. ia dar boa tarde Não, pra que é você, isso, viu? amigo. Porque a briga... Eu ali, falei você 2 sabe. minutos. Não, de boa, de boa. Bem, sobre o Fortaleza, eu acho que o Fortaleza fez uma boa partida, não foi uma partida não. O que não foi bom foi o resultado, né? Empatar em casa novamente, como os meninos lembraram, não é bom, ainda mais que já tinha empatado com o Cruzeiro por 1-1, então a vitória seria interessante. Mas é bom a gente lembrar e é bom a gente ressaltar que o Fortaleza priorizou a Copa Sul-Americana, né? A gente tem que lembrar disso. Mas tá errado. Exatamente. Eu acho que priorizar. Eu acho que tem que priorizar. Se quer priorizar, priorize os dois, mas somente uma, porque olha só, o Vojvoda escalou o que tinha de melhor contra o Boca Juniors e conseguiu o objetivo. Venceu, ganhou, deu um show de bola, conhecido e tal, foi espetacular. Mas para a partida contra o Red Bull Bragantino, ele nem sequer levou a campo o Lucero e o Pochettino, os dois destaques na vitória contra o Boca. E o Pikachu, o outro destaque, fez 2 gols, só entrou depois dos 40 minutos. A escalação do time, ele só colocou de titular mesmo, que a gente pode falar assim, foi o João Ricardo. Porque o Brits contra o Boca Juniors jogou de lateral direito e contra o Red Bull jogou de zagueiro. E o Pedro Augusto, que jogou como zagueiro contra o Boca Juniors, contra o Red Bull, foi de volante. Ele escalou um meio de campo bem diferente, Pedro Augusto, Lucas Sacha e o Kevin. No ataque ele colocou o Marinho, colocou o Breno Lopes, fez a estreia do Breno Lopes e do Felipe Jonathan e colocou lá na frente o Kaiser. Mas mesmo assim, o Fortaleza fez uma boa partida, mesmo com todos esses reservas, mesmo com um time misto, ele fez uma boa partida, ainda mais no segundo tempo, que criou oportunidades. O time foi lá, teve chance com o Kaiser, teve chance com o Moisés, teve uma bela com o Hércules, outra com o Pedro Augusto. No finalzinho, o Pikachu teve 2 oportunidades, mas não venceu. E Campeonato Brasileiro tem isso mesmo. Infelizmente, Campeonato Brasileiro é assim. Às vezes você joga bem e não ganha. Às vezes você joga mal e ganha. E aí, como aconteceu contra o Cruzeiro. O time acabou jogando bem, acabou até um jogo equilibrado contra o Cruzeiro, com um a mais, levou o gol no finalzinho com um jogador a mais. Contra o Red Bull Bragantino, da mesma forma. É óbvio que vão fazer falta, não tem a menor dúvida, 2 pontos, na verdade, 4 pontos que vão fazer falta. Como ganhou do São Paulo, a gente pode dar o desconto. Mas dentro de casa, a forma como o time está considerando a Copa Sul-Americana como prioridade é o que realmente me preocupa. Porque eu imaginava que alguns jogadores considerados titulares poderiam jogar um pouco mais. No caso do Lucero e do Pochettino, que nem sequer entraram. Isso é o que mais me impressionou. No segundo tempo, ele botou o Hércules, colocou o Bruno Pacheco, o Machuca, o Moisés e o Pikachu. Mas eu acho que faltou um pouco mais. Se o Fortaleza tem como objetivo, realmente, eu e o Homem Mal aqui, a gente já falou sobre isso. Parece que realmente está engasgada a Copa Sul-Americana no Fortaleza. E o objetivo parece que realmente é a Copa Sul-Americana. Eu me preocupo com isso, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, jogo dentro de casa, meus amigos, eu acho que você não pode vacilar, não. Se deixar para enfrentar o Red Bull Bragantino fora, lá em Bragança Paulista, lá você bota o time misto, mas em casa... Não, e a pergunta, Mário Kempis, os jogadores que atuaram na quinta-feira, o time principal, não poderia atuar no domingo à noite, jogo das 6h30. Para mim, ele deveria ter colocado novamente o time titular e o time reserva diante do Vasco da Gama. O Vasco está caindo pelas tabelas, foi goleado pelo Criciúma na rodada do Brasileirão. Que Está goleada, em crise. Viu? Então ele deveria, no meu entendimento, o Vojvoda deveria ter colocado, claro que eu respeito a opinião dele, mas eu tenho que dar minha opinião também. Deveria ter colocado o time que venceu o Boca Júnior ontem diante do Bragantino e na quarta-feira pela Copa do Brasil, o time reserva. E detalhe, eu acho que a gente depois precisaria fazer um debate. Eu acho que essas pessoas deviam vir a público. Eu estava vendo, rapaz, há uma revolta sem tamanho lá no Flamengo. A torcida do Flamengo está indignada, revoltada com o Tite lá e os cientistas,
Porque o Tite, contra o Palmeiras, ele poupou alguns jogadores, ele não colocou o Pedro, por exemplo, que é o artilheiro do time, uma das estrelas do time. E foi para jogar contra o Bolívar, lá na altitude, aí até entendo, né? Colocou um time completamente reserva, pensando no jogo contra o Botafogo. O time não vence o Botafogo, o Arrascaeta sai machucado e a torcida ficou indignada. E aí depois, na coletiva, eu queria até que vocês falassem isso, o Kleber Xavier, que é o auxiliar do Tite, ele deu uma declaração que acha desumano um time, domingo, jogar no sintético, quarta, jogar na altitude e do outro domingo, jogar 11 horas da manhã. Meus amigos, o pessoal não sabe mais o que é desumano, não, né? Desumano, meu amigo, é você acordar 5 horas da manhã, pegar um ônibus lotado e trabalhar 7 da manhã, comer uma quentinha, meio-dia, só ter meia hora de intervalo. E o café da manhã é uma tapiocazinha com café. Eu quero dizer que é desumano um jogador com tudo de bom, meus amigos. Você falou isso aí tudo, Mário Kempis. E quando recebe o salário 3 horas da tarde, que cai na conta, quando dá 3h15, já não tem mais nenhum centavo. Não, e aí é justamente esse questionamento, às vezes, que eu faço, porque, pô, será que realmente é impossível um jogador não poder jogar quinta e domingo? Será que tá desse jeito? Porque, assim, às vezes a gente é um pouco saudosista e a gente acaba lembrando, porque no meu tempo, beleza, é outro mundo. Mas, pô, não dá pra jogar quinta e domingo. Hoje é diferente daquele tempo que não tinha a parte de suplemento, o trabalho da fisioterapia. Rapaz, que tinha naquele tempo, não tinha. Hoje tem tudo. E naquele tempo tinha craque. Do bom e do melhor. Mas craque. Pois é. Entendeu? Hoje não tem craque. Eu também não entendo. O jogador joga na quinta-feira, domingo não pode jogar. Já teve campeonato brasileiro na época em que em que eram 2 jogos das finais, na década de 90. Por aí. As finais eram quarta à noite e domingo à tarde. E ninguém reclamava. Vamos fazer o seguinte, enquanto a gente conversa e a aqui, bola Carlinhos, do mesmo jeito. Solta lá os melhores momentos do jogo entre Fortaleza e Red Bull Bragantino, para a gente ir acompanhando, trazendo aqui o que é que vocês ponderaram, né? Vocês falaram aqui, o Kempão disse que o jogo foi bom, mas o resultado não. Vocês concordam com isso? Eu só queria mandar um recado pro Pikachu. Pikachu é muito bonito, o homem mal criou o bordão, o é gol do Pikachu, mas passa a bola, meu amigo. Passa a bola. Você lembra que teve um aqui que falou que ele não estava dando a bola pro... Um ouvinte da gente aqui que mandou um vídeo dizendo não tá passando passa a bola pro Luceiro, né? Ele não tá passando a bola. Ontem, rapaz, ele teve 2 chances. Ele entrou com 4 minutos de jogo. 40 minutos. Segundo tempo. Sim. Gente, mas que golaço do Kevin. Ele não é Pelé, não, cara. Sim, mas tem que passar a bola. Não é Zico, não, rapaz. Passar a bola, rapaz, que só quer que o negócio de gol do Pikachu. Aí uma falha da defesa do Fortaleza que precisa ser corrigida. E aí o Marinho, que também foi tanto quanto saudosista, talvez... Pikachu não. Saudosista? Não, talvez ele pudesse ter tocado essa bola. Quis resolver... Saudosista é igual a fominha. E caiu no pé errado dele. Isso é do Kaiser. Mas é porque eu bati a racha, o nome disso é... Só ele e o goleiro, rapaz. Kaiser! A posição era legal? A posição do Kaiser era legal? Era legal. Perdeu foi o gol, Kaiser. Presta atenção no serviço, rapaz. E outro, esse árbitro, né? Esse lance aí, muita gente está reclamando que não foi escanteio, tá? E foi o escanteio que originou o gol. E o árbitro, até o Pedro Augusto deu uma declaração, ele realmente não estava bem, esse árbitro ontem, cara. Ele não estava bem de jeito nenhum. Kempis, eu estava acompanhando o jogo pela televisão e mostrava replay das jogadas. No mínimo, 4 faltas que não deu o seu Davi Oliveira do Espírito Santo. Árbitro fraquíssimo. Muito fraco mesmo, ele errou. E o Pedro Augusto disse que levou um cartão porque pediu atendimento a um companheiro. Isso. E aí o Eduardo Sacha... Essa bola foi dura. Segundo o Pedro Augusto, o Eduardo Sacha chegou para o árbitro e disse: professor, o rapaz está pedindo atendimento aqui para o companheiro. Não merece um cartão, não. Calma. Essa bola ia entrar. Que defesaça, viu? É isso. É aquela coisa, né? Enquanto as equipes estão nessa loucura... o Kempão falou dessa questão da desumanidade. Essa bola aí do Pikachu. Essa bola... Rapaz, que é isso, Rapaz, Pikachu? Mas, ó... Você não viu,
Você não viu o lance, não. Só quem perdeu o gol aí foi o Pikachu. Ele perdeu Pronto, 3. agora Só ele que vai ele perdeu fazer a três com o Boca defesa, Juniors. né? Perdeu Claro. Ele perdeu 3 Eu gols. tô falando do Aí jogo começa de a ontem, abrir. não tô falando de Vai jogo ter do Boca dois. Juniors, não, Vai ter rapaz. dois. Boca Juniors passou, eu tô falando Se algum veio, Eu tô entendeu? falando do Sim, aí jogo de porque ele ontem. fez 2 mas contra o com Boca Boca Juniors, vai ele perder pode gol errar até, no ano Porque ele todinho. perdeu 3. Com Se Boca. perdeu 3. Não foi? Se tivesse feito Pra um. mim, o Pikachu perdeu 3 gols. Se contra o tivesse Boca feito essa aí, que ele deu esse cangapé aí, se ele tivesse feito esse gol, o Fortaleza teria ganhado a Ah, se partida. o Marinho faz aquele gol. Também, ok, Marinho também. Mas o Caio fizesse, o Caio né? também. Mas é pronto. Mas- O Fortaleza empatou porque o Pikachu... Perdeu 3. Não, eu tava esperando ele E, ô, Neymar, incorporar, amigo. Ô, meu irmão, lembrei de você, porque realmente o Santos não vai mais ser. Olha, ele só vai entrar no Fortaleza se um dia o João Ricardo se machucar. Ah, ele foi Porque despedido. Porque se ele não entrou ontem, meu amigo, rapaz, olha, vai ser difícil Ah, ele ele foi entrar. direto. perdido. Isso como diria lá em... ali- é birra. Rapaz, só pode ser birra com você, não, viu? pelo amor de birra com Deus, você. hein, Tá Nilson? birrando Ou comigo quando que o João eu Meu perco amigo, ele é o Santos. profissional, ele é profissional. Mas isso aí é birra, todo mundo entra. Ou quando Por que o João que Ricardo Santos tomar o não terceiro entra? cartão Qual o problema? amarelo? Não colocar o Santos. Porque não é um bom goleiro, não é confiável, Por que é um bom contratou? goleiro. É, companheiro. Não sei. É bom Vai goleiro. perguntar pra ele. Mas o João Ricardo não está dando oportunidade para o Santos, que o João Ricardo está numa boa fase, não dá para negar. Eu tenho uma dúvida aqui entre João Ricardo e o Richard. Os dois melhores jogadores. Não excelentes. sei qual é o melhor dos dois. Olha, se tivesse Pra lá... ser bem honesto com vocês, mas o Santos, O Santos não entra. ei, não entra. Porque o Voivoda tá com... Não chuta. Não chuta, garotinho. Então, o que eu tô entendendo é que você já descartou o Santos para a Não, temporada de descartei não. Pra mim, o 2024. Santos- pra mim, o Segundo Santos- você, o Voivoda já colocou para treinar a parte e qualquer coisa o pode João negociar. Ricardo, Foi o que eu não fa- entendi. Não, você Eu entendeu entendi errado. assim. Ele que entendeu assim. Eu não. Pra mim, o Santos, quando entrar no gol do Fortaleza, se o Voivoda der oportunidade, é um jogador que passa mais tranquilidade pra Vamos embora, zaga. quem é o terceiro Não é só goleiro do defender. Fortaleza? O Será terceiro. que é terceiro goleiro? Porque esse é melhor que o Santos. Ó, É o que eu quero dizer, o primeiro cara. goleiro, pra ser o goleiro, primeiro goleiro do Fortaleza. É o você ia Santos. me batendo aqui. Calma aí, Boca Rosa. Primeiro goleiro do Boca Fortaleza, Rosa. João Ricardo. Segundo goleiro do Fortaleza, João Ricardo. É. Terceiro goleiro do Fortaleza, João Ricardo. E daí? Quarto goleiro, João Ricardo. Mas se ele tomar o terceiro cartão? Porque o João Ricardo, Aí vai ele gosta o João Ricardo muito dois. de atrasar jogo, ele gosta muito de tudo. Ele toma muito cartão sim. por atrasar jogo, quando o Fortaleza está ganhando. Numa dessa, ele é suspenso. O que ele é um bom goleiro, eu jamais disse que o João Ricardo não é um bom goleiro. É um bom goleiro. Disse. Agora, você, Disse, mas você tomou frango, disse. tomou. Tomou frango, tomou. Eu disse aqui, tomou frango, Sim, tomou companheiro. frango, tomou frango, tomou frango. Agora, você contratar um jogador, um goleiro, quantos times da Série A não queriam ter o Santos? Do nível do Santos. Você Mas contratar. por que não contratar? Mas, Denilson, você ainda Não, está colocar o rapaz pra defendendo que o jogar, Santos tem que ser titular. Pelo menos o Fortaleza tem Copa do Nordeste, teve Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Pronto, bota o dos Santos bairros, contra o Sport Copa na não coloca nenhuma semifinal. jogador uma vez. Bota o Coloca Santos nenhuma contra o vez. Sport. Voivoda, bota o Santos contra o Sport. Bota não. Para Bota não. o bom de Voivoda, bola. Bota não. Deixa Contra o mesmo Altos, ele brincar. pegou, né? Contra o Altos. Eu achava que ele ia. Assim, eu E contra acredito. o Alto foi mesmo que nada, o Alto não chutou. Eu acho que ele Mas, deve amiga, ele foi escalado, era Copa do Nordeste. Sim, com- Você disse aí que ele, Se Copa dos colocasse Bairros, você ele não é como escalado. goleiro lá contra o Alto, você ia sair Meu sem amigo, tomar você gol. tá me subestimando? Não, tô Tá, de forma- você tá me Qual é a tua subestimando. posição, Germano? Como é? Qual é a tua posição? Banco de reserva. Técnica. Quem foi o cidadão, a sua excelência, que disse que é desumano? Mas foi o Kleber Xavier. O Tite já tinha falado parecido, mas o Kleber ontem utilizou o Kleber Xavier auxiliar do Tite, que foi da seleção. Agora já tem aí. Desumano. Gente, Já pelo amor tem de aí, já tem aí Mas sabe meme, por quê, Mariquinhos? meme rodando com essa declaração do Kleber Xavier, que não ganha no mas sabe por quê? sintético, não ganha não ganha na altitude, não ganha 11 horas da manhã, nem ganha do Botafogo. Já tem. Mas sabe por quê? Eu até entendo o Sérgio Xavier. E Kleber Xavier é o primo do Sérgio lá do comentarista. Entendo o Tite porque eles ganham uma fortuna para treinar a seleção brasileira. Joga nesse mês aqui, no próximo mês, aí depois no mês seguinte, 4 vezes ou 5 vezes aí pelas eliminatórias, amistoso, uma Copa América.
Aí tá achando, meu amigo. Não é assim, clube é diferente de seleção. Vai trabalhar, Kleber Xavier. Ô, Bola, se achando, né? Se achando, tá aquele boçal. Quem? Renato Gaúcho. Rapaz, que loucura. Meu amigo, aqui não existe. Não Aqui não é existe. desmoralização do futebol brasileiro, se a cara. CBF É a cara do futebol do Brasil, rapaz. Mas explique, homem mal, pra quem tá assistindo a gente, por que você tá chamando ele de boçal? reclamando da arbitragem, ok. 1, 2, 3, 4, vermelho. Sabe o que ele fez? Você viu. Obrigou o banco a se retirar e o vestiário. Só complementando. Acaba. O vermelho foi pro Diego Costa. Sim, aí expulsou o menino. E ele reclama que o Jailson... O Jailson Macedo, que é o diretor de Ele arbitragem. reclama que ele é o diretor de arbitragem Da Federação e foi o Jailson Federação que disse, Baiana. Federação Baiana. Ele disse pro quarto árbitro, dá o vermelho lá pro Diego Costa. Ele levou todos os a partida em andamento, já no final. Bahia ganhando de 1-0. Levou todos os jogadores do banco de reservas pro vestiário. Ele foi também. Agora, a grande se a CBF tivesse moral, que não tem moral, a CBF, se o STJD tivesse moral, que não tem moral o STJD, daria um gancho aí no Renato, puniria o Grêmio, porque não se faz. É uma falta de respeito com o futebol, é uma falta de respeito com o torcedor do Grêmio, com a arbitragem e com o adversário. Nunca vi acontecer. Jogador tomou velagem, todo mundo vestiário. Era só o que faltava. Treinador e jogador de futebol mandaram o futebol brasileiro é o Renato Gaúcho. Agora, qual é? Moral, rapaz. Vai pegar teu chimarrão lá onde tu quiser e podre, rapaz. Qual é a interferência que Vamos, tem então. o presidente da Comissão Baiana de Arbitragem ir ali para a beira do campo e mandar na arbitragem de campo? Até agora... Quem disse isso foi Eu o sei, Renato. companheiro. Ninguém sabe se aconteceu. Mas, amigo, se aconteceu isso, a enquanto esculhambação tá jornalista, feita. pois é, se aconteceu, eu concordo. Agora, enquanto jornalista, eu questiono como é que o cidadão faz um negócio desse e para o Renato fazer o que fez, ele tem que provar. Sim. Aquilo. Ele tem que provar. Mas vamos aqui por partes. Isso é interessante. O Renato, totalmente errado, até porque o Renato Gaúcho é exemplo. É um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o ídolo imortal do Grêmio. Então, ele precisa se dar o exemplo. Não só ele do é uma Grêmio. referência. Não só do Grêmio. Ele é uma referência. Então, assim, ele é exemplo para outros treinadores, para outros jogadores. Então, ele tem que ter um mínimo de postura. Não dá para fazer isso. A revolta dele, eu entendo demais. O Grêmio foi criminosamente assaltado naquele jogo contra o Vasco. Foi um negócio surreal, absurdo que fizeram com o Grêmio. Concordo, já tinham feito isso no ano passado também, no jogo do Corinthians. O Grêmio perde o título brasileiro, inclusive por causa de um erro de arbitragem. Beleza, sem dúvida alguma, eu entendo a revolta. Mas ele não precisa fazer isso, independente se o cara tivesse expulsado errado. E eu concordo que a expulsão é injusta, porque ele mandou o cara para aquele lugar. Se cada jogador que manda o árbitro para algum lugar for expulso, não fica ninguém, meus amigos. Então a expulsão eu acho injusta. Agora, ele não pode fazer aquilo. É injusto, não justifica o Renato fazer aquilo. Faz outro protesto, faz outra coisa, mas você tirar os jogadores é uma postura muito feia de um cara que foi exemplo para muitos jogadores e muitos treinadores. Parecia uma senzala. Nossa, sai. Bora. Desse jeito, rapaz, empurrando. Bora. Todo mundo pro vestiário. E o Grêmio também não tem presidente. Se tivesse um presidente sério lá no Grêmio, daria uma punição para o Renato Gaúcho. Mas você disse Talvez tudo. o presidente concorda. Porque o Superior Tribunal Talvez de o Justiça presidente Desportivo concorda. não tem moral. Ó, gancho, bom de bola. Não é um ganchinho de 3 partidas, 4, não. Eu dava 1 ano de suspensão. É esse cara aí, rapaz. 1 ano. Que é isso aqui que tá falando aí? Pois